Olá, meu nome é Dirceu Ferreira Júnior, eu sou sócio da PwC Brasil e CEO do AgTech Innovation. E hoje o tema que a gente vai abordar aqui é a rastreabilidade e o seu impacto nos negócios. Para esse bate-papo super legal, eu tenho aqui no nosso estúdio um convidado super especial, que é o André Maltes, que é CEO da AgTrace. André, muito obrigado pela tua presença, por ter aceitado o convite de se juntar com a gente aqui hoje. É um prazer ter você aqui, cara. Prazer é meu. Muito bom a gente poder falar sobre esse assunto tão interessante. Acho que tem bastante coisa para a gente conversar. Muito obrigado pelo convite. Legal. E, gente, a AgTrace ela é uma empresa que tem como principal missão, né, conectar os diversos elos da cadeia produtiva, de forma que ela possa levar informações que elas são confiáveis, fidedignas e em tempo real para os consumidores, né, André? E a gente sabe que isso é um verdadeiro desafio, né, André? Não é fácil. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você é: quais são as principais questões que são levantadas quando a gente fala sobre rastreabilidade no Brasil? Bacana. Bom, acho que tem informações que são particulares de cada cadeia e existem informações que são transversais, que são conectadas, levantadas em várias cadeias distintas. Então, claro, questões mais técnicas de rastreabilidade, lote, origem, destino, quantidade, a gente usa bastante dentro da AgTrace os padrões da GS1, né, de troca de informação, isso vão ser transversais a todas as cadeias. Mesma coisa vale para questões de legislação, né? Então a gente acha que vai falar bastante aqui talvez sobre a legislação nova da União Europeia, as legislações que estão vindo, regulamentações, os órgãos que controlam isso são os mesmos, então essas informações que são levantadas são bem parecidas. Só que a gente vê que a maior parte das informações são características de cada cadeia específica. A gente trabalha hoje na AgTrace com diversas cadeias, a gente trabalha com algodão, com pecuária, com café, com soja, e aí a gente vê particularidades em cada cadeia, tanto pela questão da cadeia em si, como é que ela está estruturada, ou pelo objetivo da rastreabilidade, né? Então, vou dar um exemplo aqui, alguns exemplos. Na pecuária, a gente trabalha junto com a CNA nos protocolos de raça animal, né? Então, Angus, Wagyu, Duroc, várias, seja de suíno, de bovino, de produção de leite, tem leite A2A2. Cada um desses protocolos tem suas regras específicas. Vão ter protocolos que vão levantar dados, questão até genotípica do animal, outros vão levantar dados só de tipificação de carcaça, dentição. Cada protocolo vão ter as suas regras e aí, claro, respeitando essas regras, a gente vai levantar informações específicas. No algodão, acho que no outro podcast que vocês tiveram aqui, no qual o Luciano, meu sócio, participou, vocês falaram bastante do projeto do algodão. A gente controla questões específicas da cadeia do algodão. É um trabalho que a gente faz junto com a Brapa. A Brapa faz toda a certificação das fazendas e das algodoeiras e a gente vai controlar essas informações específicas de análise de qualidade de fardo a fardo que é levantado. Por exemplo, análise de qualidade de HVI daquele fardo, porque isso é importante para manter os padrões de qualidade, mas tem também questões orçamentais que são levantadas. Talvez um outro exemplo na cadeia do café, onde a gente trabalha, a gente tem um projeto muito bacana com as identificações geográficas, né? Hoje são 15 identificações geográficas no Brasil, que tem o registro do NPI. Eles se juntaram, fizeram um instituto e a gente atende eles em conjunto para fazer a rastreabilidade inteira dessas 15 regiões, que são mais de 3 mil produtores atrelados a essas entidades. E a gente controla, obviamente, para saber de qual região específica se veio de um município que está dentro daquela região definida como a identificação geográfica, mas também tem questões de qualidade. Tem todo o lote analisado, passa por uma análise sensorial que vai medir todos os padrões de lote a lote, tem a pontuação determinada de cada lote para cada região, tem que ser respeitada. Então, em suma, tem questões transversais e tem questões particulares. Mas eu acho que mais do que levantar dados e informações, é importante validar esses dados. O que eu quero dizer com isso? A gente entende a rastreabilidade mais como uma ferramenta que possibilita uma gestão de cadeia. De nada adianta só levantar os dados, chegar lá no final da cadeia e ver que alguma coisa errada aconteceu. A gente fala bastante do conceito de rastreabilidade cumulativa. Eu preciso ir levantando os dados e verificando e validando eles desde o início. Então, se uma coisa aconteceu de errado no princípio, eu não deixo aquele produto seguir na cadeia e eu consigo evitar vários problemas. Então, tem um tempo de correção, né? Exato. Então, por exemplo, no algodão, uma fiação, que é o primeiro elo depois da algodoeira que recebe o fardo de algodão, ela só pode utilizar
um fardo de algodão que vem numa fazenda certificada, certo? Então a gente verifica no momento que ela insere no sistema os fardos de algodão que ela está utilizando para fazer um lote de fio, por exemplo, a gente vai consultar na base de dados da Abrapa se esse fardo vem, aí tem uma série, centenas de fardos para fazer um lote, se todos eles vêm de uma fazenda certificada, porque essa é a regra estabelecida. Se um fardo não vem de uma fazenda identificada como certificada, a gente vai barrar aquele lote, porque também é a regra que foi estabelecida. Então é importante não só levantar as informações, mas sempre tratar elas num conceito de gestão de cadeia mesmo. É assim que a gente enxerga. Muito bom, André. No PwC Talks eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre o meu passado com o mercado de café e algodão, né? E eu me lembro, principalmente no mercado de algodão, há 20 anos atrás, quando eu trabalhava com isso, o quanto que era difícil, né? Você passar as informações de maneira fidedigna para o mercado comprador lá fora, por exemplo, os países asiáticos, porque a gente não tinha tecnologia, a gente não tinha empresas como uma AgTrace podendo trabalhar e podendo suportar as empresas, as organizações naquela época. Eu entendo que as coisas hoje elas são muito mais fáceis e fluidas nesse sentido, porque a tecnologia permite isso também, né? A tecnologia permite e existe também uma organização setorial. Onde a gente vê cadeias onde existe essa organização setorial, fica muito mais fácil fazer essa rastreabilidade de cadeia de ponta a ponta, né? Então a Abrapa vem trabalhando há 20 anos com toda a questão de rastreabilidade nas fazendas e nas algodoeiras e conseguiu estabelecer isso. Hoje eles já certificam e validam a grande parte das fazendas do Brasil. Então fica muito mais fácil estabelecer um projeto de rastreabilidade onde a gente tem isso. Na pecuária é a mesma coisa. O Instituto CNA ele é responsável por fazer a gestão de hoje, são acho que 14 ou 15 protocolos já de raça já homologados no mapa, eles fazem a gestão, então existe essa interlocução. O café é a mesma coisa, então eu acho que é até um exemplo para as próximas cadeias de se organizarem setorialmente. Claro, vão ter diferença entre empresas, mas você tem que estabelecer uma base comum. Perfeito. Então fica muito mais fácil. A tecnologia, mas ela é um pedaço só. Essa organização setorial é super importante. Perfeito. E André, um outro ponto quais atributos, na tua opinião, a rastreabilidade agrega para a oferta de produtos, né? Não importa se ele é uma commodity ou se é um produto premium. E assim, no final do dia, né, o que o teu cliente espera, né, no final do dia? Acho que são vários atributos, né? Se falava muito, quando eu comecei a trabalhar com rastreabilidade, se falava muito em segurança alimentar e qualidade. Então, ter a rastreabilidade é uma maneira de comprovar tanto qualidade quanto segurança alimentar. Qualidade porque se você monitora os padrões de qualidade, seja na parte agrícola, da porteira para dentro, ou depois disso, desde o recebimento, processamento, você controlar esses dados e garantir um padrão de qualidade estabelecido, a rastreabilidade se torna necessária para comprovar isso. Segurança alimentar, a mesma coisa, né? Você ter uma boa rastreabilidade evita que problemas aconteçam, e se eles acontecerem, você tem uma maneira de responder, de fazer um recall de forma rápida, né? A gente teve alguns exemplos aqui no Brasil de danos tanto financeiros ou à imagem e reputação da empresa, porque não se conseguiu fazer uma rastreabilidade, um recall de maneira rápida e eficiente. Então, acho que esses dois atributos já vêm sendo trabalhados há bastante tempo na rastreabilidade, junto com uma eficiência operacional também, que é natural que ter as informações disponíveis ajuda. Mas o que a gente tem visto mais, cada vez mais nos últimos anos, é uma questão de acesso ao mercado. Né? Então a rastreabilidade se torna essencial para não perder acesso ao mercado onde você já está ou ganhar acesso a novos mercados, seja por uma certificação, seja por cumprimento de uma legislação, isso é super importante. E também diferenciação de preço, né? Como é que você consegue, mesmo em commodity, hoje já em soja, em milho, como é que você consegue, através da rastreabilidade, diferenciar o seu produto e ganhar um price premium? E aí eu vou dizer assim, os clientes eles vão buscar um pouco de cada uma desses benefícios da rastreabilidade, eu diria assim. Então é um conjunto e aí vai depender muito do objetivo principal. Legal, e eu entendo que o mercado consumidor dita muito essa regra, né? Porque as pessoas, com o passar do tempo, elas vão exigindo mais informações dos produtos que elas estão consumindo, né? E isso exige de empresas como a AgTrace que ela esteja sempre focada em como obter essas informações e passar isso de uma maneira cada vez mais fidedigna para o mercado, não? Com certeza. No final das contas, o cliente, ele é quem... O consumidor final é que traz essa demanda. Em algum momento foi ele que trouxe. Por mais que chegue
aqui no Brasil, por uma questão de legislação, isso veio para o consumidor em algum lugar que puxou essa demanda. Então, sem dúvida, o consumidor tem um papel importantíssimo nisso. Muito bom. Agora, André, falando um pouquinho do mercado internacional, né? Quando a gente olha todas as pressões, exigências que o mercado americano e o mercado europeu fazem acerca da rastreabilidade, comparativamente ao Brasil, a gente está num patamar abaixo disso ou não? Ou seja, como é que você entende esse cenário, né? A gente acompanha essas grandes tendências e exigências dos mercados, ou o Brasil tem muito ainda a avançar nesse quesito? A gente acompanha, mas vamos dizer assim, se a gente olhar o consumidor final, a pressão em mercados mais maduros, como na Europa, é muito maior. A conscientização geral da população é maior. Eu tive ano passado na Dinamarca para participar de um summit de inovação de impacto, de investimento de impacto. E aí eu passei alguns dias lá e todos os supermercados, lojas, a gente vê muito mais essa parte de produtos sendo anunciados com a questão ambiental, socioambiental do que aqui, é natural. E é até uma questão interessante. Na Dinamarca, o assunto que mais influenciou, eu aprendi isso lá, que mais influenciou as eleições presidenciais, a última eleição presidencial que teve, sabe qual foi? Mudança climática. É o que ocupou mais tempo nas discussões da televisão para as eleições. Então aí você já vê um pouco do reflexo disso na sociedade. Se a gente fosse fazer isso no Brasil, como é que seria? Tendo dito isso, acho que do consumidor final sim, mas tendo dito isso, boa parte da produção agrícola do Brasil é exportada. Né? E aí, claro, dependendo da commodity que a gente está falando, do produto que a gente está falando, vai ser mais ou menos e é também exportado para países diferentes. Se a gente pegar o café, acho que 80% do café brasileiro é exportado, 40% é para a Europa, então sofre uma pressão grande. Então, mas as outras commodities também têm exportação para vários outros mercados, então essa pressão acaba chegando não só do consumidor final aqui no Brasil, mas muito por essa questão de ter acesso ao que a gente estava falando antes, de ter acesso a novos mercados, então a gente acaba sofrendo bastante dessas pressões. Porém, a gente vê, e aí vocês tiveram também no podcast aqui, o pessoal da PepsiCo, da Natural da Terra, a gente já vê as marcas aqui no Brasil se preparando para isso. Seja porque eles querem se preparar e se adiantar, seja porque isso faz parte de uma estratégia global da marca, de uma multinacional, que já está implementando isso aqui. Né? Então, mas, enfim, a gente vê um pouco disso. É natural que vai crescer bastante, a gente vê a geração Z, onde se atenta mais a isso. E essa demanda é engraçada, porque ela é puxada por questões diferentes. Né? Se a gente olhar, eu estava vendo esses dias uma entrevista de um fundador de uma empresa de produto zero carbono, mas ele tem a certificação lá de orgânico, tem a certificação de saúde animal, enfim. E aí ele estava contando que eles fizeram uma pesquisa com todos os clientes para entender por que o cliente estava comprando o produto. E aí eles viram, o cliente um pouco mais velho está comprando pela questão da certificação orgânica, ele está preocupado na qualidade, agrotóxico, enfim, está olhando mais para isso. O cliente mais geração Z, mais novo, já está olhando mais para as questões de impacto ambiental, né, carbono, Então, a demanda é gravada por várias entidades, por vários tipos de cliente de uma maneira diferente. Você falou uma coisa interessante, né? Eu estou me recordando aqui, quando eu viajava com mais intensidade, principalmente para a Europa, né? Há 15 anos atrás, 10 anos atrás, e a gente via que, o engraçado é que os temas ligados à rastreabilidade e certificação, eles não estavam ali apenas nos produtos processados, industrializados, né? Quando você ia no supermercado e você via lá hortaliças e frutas ali expostas, a questão de você não tocar no alimento não era só por causa do contato, mas porque existia ali já uma informação de proveniência, da onde foi, como foi produzido e tudo, né? Então esse mercado ele avançou muito. E a gente vê isso no Brasil hoje em dia, né? Como o Natural da Terra, que você falou agora há pouco e teve com a gente aqui, né? Sem dúvida. Não, a questão do café, a gente tem visto isso muito na parte de denominação de origem. Isso é muito forte na Europa já e vem crescendo muito aqui no Brasil, né? Dessa preocupação de saber a origem do terroir específico de cada região, da qualidade, enfim, tem todo um protocolo que é seguido, que o consumidor brasileiro já está valorizando bastante. Sim. Sem dúvida. Perfeito. E André, recentemente a gente fez o PwC Talks aqui no B32, né? E a AgTrace estava aqui com a gente, tá? E todos os convidados que estavam aqui, eles afirmaram categoricamente que o mercado consumidor ele está cada vez mais antenado, né?
e principalmente em temas que envolvem a questão dos QR Codes que vêm nas embalagens dos alimentos. E isso muito relacionado às novas gerações, principalmente a geração Z. Mas eu queria saber, na tua opinião, quem é que deve puxar essa demanda por temas de rastreabilidade daqui para frente? A gente falou isso. Sem dúvida, o consumidor final tem um papel importantíssimo nessa geração de demanda, mas a gente vê essa geração de demanda ser puxada por várias questões, seja de legislação mesmo, e aí tem um papel importante na legislação que acaba puxando essa demanda. Então, acho que não é só a geração Z que vai... Obviamente, eles têm ditado regras novas e têm mudado até o conceito do que se busca e até os objetivos da rastreabilidade, mas é um conjunto de fatores. Assim, tem questões econômicas, tem questões de legislação e tem questão do consumidor final. Eu concordo com você. Eu acho que lógico que essas novas gerações já nascem e vêm com um olhar diferente para várias questões, não só de tecnologia, mas as questões que envolvem o planeta, a sustentabilidade daí para frente. Mas eu entendo que existe também aquela pressão que essas gerações fazem nos seus familiares, nas pessoas próximas, né? Então, quando eu olho, por exemplo, para os meus pais, eu não sou dessas novas gerações, mas quando eu olho para as minhas afilhadas, afilhados, sobrinhos, né? Eu vejo muito isso de conversar com seus pais e com seus avós, querendo ensinar a importância disso. Isso é muito importante. É muito bacana. Né? Tá. Legal, André, e hoje a gente fala do quão distante estamos de ver o tema da rastreabilidade saindo desse lugar de diferencial competitivo, né? Ou seja, hoje tem muito daquilo do mercado consumidor lá fora pagar um premium price para um produto, mas quando você acha que vai acontecer disso virar um pré-requisito mesmo, uma condição sine qua non para as organizações por causa de uma exigência do mercado? Né? Vai depender para quem você está vendendo o produto e o objetivo, né? Qual mercado você quer. Mas assim, isso já é uma realidade em vários mercados. Né? A gente tem a nova legislação da União Europeia que entra em vigor no final desse ano, né? A partir de 1º de janeiro do ano que vem, e ele é um pré-requisito e vai ser uma regra, você vai ter que mostrar rastreabilidade para poder exportar para esses países. A exportação de café, como a gente comentou anteriormente, é difícil hoje você conseguir exportar o café sem passar por algum tipo de certificação, né? Seja Rainforest, seja as várias certificações que existem para o café. E é também difícil você cumprir essa certificação sem ter a rastreabilidade completa. O requisito principal é isso. Mas a gente tem aqui no Brasil a NC 02 de 2018 para a FLV, né? A instrução normativa que já regulamenta a necessidade de rastreabilidade para a FLV. Claro, num nível bem superficial, mas já existe isso. Então, em vários mercados já é uma realidade. Acho que a gente já está nesse lugar. É claro que a gente vai começar a ver os padrões de informação e o tipo de dados e uma pressão muito maior para outras commodities também, né? E eu acho que isso é questão... É presente, mas para as commodities onde não são ou onde não tem essa pressão da exportação, isso já deve chegar bem rápido. Perfeito. Eu estou me recordando aqui das questões que envolvem o mercado de carbono, por exemplo, né? Você fala de descarbonização. Quando a gente fala de agricultura, por exemplo, o produtor adota práticas sustentáveis, manejos sustentáveis, né? E ele ganha com isso, né, hoje em dia, né? Não diretamente pelo crédito do carbono que ele vende, porque isso ainda é um mercado que ainda tem que ser consolidado, mas muito mais pelas relações que ele tem com a cadeia como um todo, né? Mas eu acredito que em alguns anos, quando a gente fala de commodities como soja, milho, por exemplo, isso vai se tornar realmente um standard, né? Porque o produtor ele vai acabar tendo que usar dessas práticas para conseguir vender o produto dele, diretamente exportando ou para alguém que exporte para ele essas commodities, né? E muitas vezes, até falando de Brasil, a nossa legislação ambiental é super rigorosa. Muitas vezes o que falta para a gente é conseguir contar essa história do que já é feito de uma maneira eficiente, né? Então, você coletar os dados e conseguir mostrar isso na rastreabilidade de ponta a ponta é super importante. De coisas que a gente já faz, não é nem que a gente tenha que começar a fazer coisas novas, né? Então, tem muitas das coisas, das práticas que já são adotadas que precisam ser registradas e comprovadas, e a rastreabilidade ajuda nisso. Perfeito. Muito bom. E eu vejo muito disso, né, André? Como o mercado ele deve se comportar meio que em bloco, né? As empresas, as organizações e mesmo o poder público, né? Com ações que
permitam com que essas informações estejam cada vez mais visíveis, né? E isso seja realmente um diferencial competitivo para um país como o Brasil, que é uma potência quando a gente fala, por exemplo, do mercado agrícola, não? Não, sem dúvida. E é um ponto que a gente tocou no início da importância dessa organização setorial, seja do público, do privado, mas é necessário ter essa interlocução para que criem os padrões que possibilitem essa informação de rastreabilidade transitar de uma maneira eficiente. E a gente tem exemplos bons que estão acontecendo, que servem de vitrine para ser replicado em outras cadeias. Então, isso de tudo que a gente vê, é claro que existem empresas muito grandes que têm cadeias próprias e você vai ter rastreabilidade super eficiente daquela empresa com centenas ou milhares de produtores que fornecem para aquela empresa. Mas a partir do momento que você estabelece regras setoriais para aquela cadeia, isso ganha um outro potencial. E André, e quando a gente fala especificamente do mercado de startups, né, dos empreendedores, né, vocês nasceram desse jeito, você tem um passado, uma história muito bacana que a AgTrace construiu, né? Mas se a gente for falar hoje dos desafios que você teve e tem até agora, o que você poderia falar para a gente? A gente precisava de um outro podcast. Não, acho que a vida do empreendedor é um desafio a cada momento, assim, né? A gente teve uma opção na AgTrace por também fazer a empresa até o momento sem nenhum dinheiro externo. A gente é self-funded e totalmente evoluindo com dinheiro de cliente. Só que isso é bom por um lado, mas gera vários outros desafios por outro lado, né? Mas, enfim, os desafios são diversos. A gente passou por uma pandemia onde a conexão, o agro, ele sempre foi muito importante essa conexão cara a cara com o produtor, o comprador. Então, viajar era super importante. Então, isso foi um desafio. Isso mudou bastante, esse tipo de conexão pós-pandemia. Isso era um desafio, contratação é um desafio, uma série de regras, mas coisas normais de todo empreendedor. Contratação, a questão de organização financeira para uma empresa sobreviver, esse ciclo inicial. Hoje a gente já passou, vamos dizer, essa turbulência inicial de formação de uma empresa. Mas é super difícil passar por isso, né? A maior parte das empresas, elas morrem no início por não ter essa organização. Sim. E quando a gente fala do empreendedor, em diversos segmentos, mesmo do segmento dentro da agricultura, a gente vê muito o movimento de empreendedores, startups se juntando, né, para poder prover uma solução que seja maior, né, uma solução mais completa para os seus clientes, né? Vocês também passam por isso quando a gente fala de rastreabilidade? Muito, muito mesmo, porque a rastreabilidade, no final, a gente fala desse conceito de varal de pendurar roupa, um varal de pendurar informações. É claro que várias dessas informações a gente vai coletar via nossa ferramenta, via um aplicativo, mas muitos desses dados já estão na cadeia de algum lugar, né? Então, existem empresas especializadas que coletam várias informações específicas, seja de compliance socioambiental, seja de pegada de carbono. Então, é necessário, é super importante e saudável montar ofertas de produto onde já englobam esses outros elementos. A gente tem feito isso com outras empresas e eu acho que é uma questão também importante de evoluir cada vez mais no nosso setor, né? Criar padrões únicos de troca de informações entre empresas que estão no setor. Você vê o produtor ou empresas da cadeia tendo muita dificuldade porque eles têm que construir quase que um Frankenstein, puxando várias soluções e montando o que ele precisa. Então, se as empresas conseguirem enxergar isso, antever e já montarem soluções em conjunto, a gente tem feito isso, sim. É um passo super importante, já chega, claro, e aí você estabelece um modelo comercial único e já chega com uma oferta um pouco mais robusta. Acho que isso é um passo natural e super importante. E é bacana, porque isso é o que mais me agrada quando eu falo de empreendedorismo, né? E é o que você está corroborando agora com a tua opinião, porque no mundo corporativo, da onde eu vim, eu me formei, é muito difícil você ver essas alianças, né? Elas acontecem hoje num grau, numa quantidade muito maior do que antigamente, mas certamente é muito distante do que acontece no empreendedorismo, ou seja, juntar esforços realmente e construir algo muito maior e muito mais agradável sob o ponto de vista do mercado consumidor. Muito bacana, cara. Sem dúvida, a necessidade acaba influenciando bastante nisso, mas a flexibilidade e a desburocratização para fazer esse tipo de parceria é muito mais rápido, então acaba beneficiando bastante isso ser feito numa camada de empresas menores, né? Muito bom. E André, e quando você fala do negócio específico de vocês, né, da AgTrace,
Como é que você tem visto o acesso ao mercado, né? Vocês costumam ir mais de maneira direta, vocês vão mais através de parcerias que vocês fazem com outras empresas, com organizações, corporações do mercado, ou mesmo com associações, como no caso do algodão, né? Como vocês se movimentam no mercado nesse quesito? Das duas formas. A gente vai de maneira direta nas empresas onde a gente identifica que existe essa demanda por rastreabilidade, mas a capacidade de fazer projetos setoriais, a gente tem se especializado nisso, a gente tem um projeto setorial já no algodão, a gente começou um projeto setorial na pecuária e outro no café, e a gente vai fazer pelo menos mais 2 ou 3 projetos setoriais esse ano. O potencial de escala disso é muito maior, né? Então, os padrões já estão dados, fica muito mais fácil fazer uma coisa com uma escala maior do que numa empresa. Então, a gente está vendo com muito bons olhos isso, né? Essa parte de projetos setoriais para cadeias específicas, mas respondendo de maneira objetiva, assim, a gente vai das duas maneiras, né? Ótimo, ótimo. E esse setorial eu entendo que, sob o ponto de vista também do consumidor, é muito melhor, né? Dá mais visibilidade, né? Da importância e daquilo que vem vindo, né? Ele é muito mais simples de você consumir, né? Imagina você está acostumado a consumir um produto e receber. As empresas, elas vão continuar se diferenciando, obviamente, mas se você tem o mesmo padrão de comunicação da informação, fica muito mais fácil para o cliente final. E acho que se as empresas nesses setores que não estão ainda organizadas dessa maneira conseguirem entender isso, que elas vão conseguir crescer muito mais rápido se elas se juntarem e estabelecerem essa regra mínima de padrão de comunicação. Acho que esse negócio tende a escalar de maneira bem mais rápida. Muito bom. Gente, bom, nós falamos aqui hoje sobre as principais questões relacionadas à rastreabilidade no Brasil, atributos que são agregados à oferta dos produtos, as mudanças no comportamento dos consumidores, essa perspectiva do mercado internacional que o André trouxe, mas também falamos um pouco a respeito do desafio dos empreendedores, né? O desafio das empresas que seguem essa jornada e que construíram o seu caminho como a AgTrace. André, muito obrigado, cara, foi um enorme prazer ter você aqui com a gente hoje. Fica o convite aqui para você voltar a hora que você quiser, porque esse é um tema super relevante e ele realmente tem que estar aí na ponta nas discussões que a gente tem com o mercado consumidor. Eu que agradeço, Dirceu, foi um prazer, muito bom trocar uma ideia contigo e espero voltar aqui em breve. Ótimo. Gente, outras informações vocês encontram no nosso site na internet, tá? E eu queria dizer, então, muito obrigado e até a próxima.